Olá, meu nome é Maria Heloísa, autora do seguinte trabalho: Aspectos etnomedicinais da atividade biológica e composição química da família Malvácea, sob a orientação da professora doutora Maria da Conceição de Menezes Torres. Então, partindo do pressuposto que as plantas representam um recurso de extrema importância para a sociedade, não só para a alimentação, mas também para essas finalidades terapêuticas. Então, por isso que é importante se utilizar e pesquisar sobre as plantas medicinais, pois elas já são utilizadas na medicina tradicional como para tratamento de doenças como problemas gastrointestinais, de pele, renais, respiratórios e entre outras. Então, as plantas da família Malvácea, elas fazem parte desse elenco de plantas medicinais e também são utilizadas para tratamento de algumas doenças. Então, essa família abrange cerca de 250 gêneros e 4.225 espécies. E elas são compostas e conhecidas como produtoras de compostos fenólicos e flavonoides. E, portanto, exibem esse efeito antioxidante, sendo característica de algumas atividades biológicas. Portanto, objetivou a realização de uma revisão bibliográfica partindo desses aspectos do uso etnomedicinal, da atividade biológica e da composição química da família Malvácea. Como esse percurso metodológico seguiu os seguintes passos. Primeiro, realizamos uma revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, nesse período de 2011 a 2021, utilizando os bancos de dados SciFi e SciDirect, com as palavras-chave malváceas, fitoquímica, atividade e compostos fenólicos, utilizando o termo inglês para abranger nossa pesquisa. Como resultados, obtemos os seguintes dados. A revisão bibliográfica ela mostrou uma elevada pesquisa para os gêneros hibisco, cidas, abitulon, abelmochus e pseudobombax. E com relação ao uso etnomedicinal, foram utilizadas para tratamento de doenças como tosse, resfriado, febre, dor no estômago, rins, fígado, dores, inflamações, feridas, bronquites e tratar infecções bacterianas da pele e entre outras. A atividade biológica relatada, as investigações mostraram que as plantas dessa família ela tem um amplo espectro dessa propriedade farmacológica e as atividades incluindo elas a analgésica, anti-inflamatória, antidiabética, antioxidante, antimicrobiana, ansiolítica, cardioprotetora, citotóxica e entre outras. Nos últimos 10 anos, foram isolados aproximadamente 330 constituintes químicos, dentre eles a maior presença para os flavonoides, compostos fenólicos, esteroides, taninos e alcaloides, ou seja, a família Malvácea ela tem um amplo espectro, tanto para a utilização quanto a sua atividade biológica e os seus constituintes químicos. Portanto, dentro dos resultados apresentados, obtivemos que os gêneros hibisco cida destacam-se entre as pesquisas, no entanto, o abelmochus e o pseudobombax foram menos relatados, então, havendo uma necessidade para mais estudos. As famílias, os gêneros dessa família apresentam um alto teor de flavonoides e compostos fenólicos. Então, espera-se que essa revisão ela possa contribuir para pesquisas futuras e mais estudos para compreender a fitoquímica dessa família. Então, gostaríamos de agradecer às agências de fomento, bem como às instituições que contribuíram para a seguinte pesquisa e ao evento por aceite o seguinte trabalho. Agradeço. Então, apresentando o trabalho Produção de ésteres alquílicos de ácidos graxos sustentáveis, derivado de óleo residual, utilizando um catalisador magnético bifásico, à base de níquel-zinco calcinado. Este trabalho tem autoria de Adriano Lima, Michel Silva, Helder de Oliveira, Ana Flávia Félix, Vitória de Andrade e a orientação da professora doutora Ana Cristina Figueiredo. O desenvolvimento de tecnologias para promover o reaproveitamento do óleo residual tem sido incentivado, visando reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. Nesse estudo, um catalisador magnético bifásico com composição igual a óxido de zinco e ferrita níquel-zinco foi sintetizado e aplicado na produção de éster alquílico de ácido graxo, a partir do óleo residual, visando a produção de biodiesel. O catalisador polifásico, à base de óxido de zinco, ferrita níquel-zinco e óxido de ferro,
foi produzido com sucesso pela reação de combustão e, posteriormente, foi calcinado a uma taxa de aquecimento de 30 graus Celsius por minuto, até atingir uma temperatura de 800 graus e um patamar de queima de 5 minutos, e assim caracterizado por difração de raio-x, análise textural, espectroscopia de infravermelho, espectroscopia Raman, análise térmica, distribuição de tamanho de partícula, morfologia por MEV, medidas magnéticas, quantificação de sítios ácidos por TPD de amônia e testes catalíticos. A análise estrutural confirma as fases formadas: óxido de zinco, ferrita, níquel, zinco. A análise granulométrica e as imagens de MEV confirmam a presença de aglomerados com partículas que apresentam uma ampla faixa de tamanhos. O catalisador apresentou um comportamento magnético suave, com uma alta magnetização de saturação, cerca de 56%, 56 mol por grama. Adicionalmente, a atividade catalítica do sistema bifásico apresentou uma conversão média de 73% para a rota metílica, e os resultados assim indicam que o aproveitamento do óleo residual é viável para a produção de biodiesel, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de combustíveis. Além disso, permite a reintrodução do óleo residual na cadeia produtiva e reduzindo assim os custos após a otimização do processo. Agradecemos ao evento a oportunidade de apresentar o trabalho. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Janiele Ferreira. Sou formada como bacharela em agroindústria e sou mestre em tecnologia agroalimentar, ambas pela Universidade Federal da Paraíba. No terceiro workshop paraibano de pós-graduação em Química, eu trago para vocês o resumo intitulado como Análise colorimétrica em carne de codorna alimentadas com diferentes fontes lipídicas. Então, o objetivo do estudo foi avaliar, os parâmetros colorimétricos da carne de peito de codorna alimentados com diferentes fontes lipídicas durante o armazenamento por 60 dias em condições de congelamento. Então, as fontes lipídicas foram constituídas pelo óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de castanha do Pará e óleo de peixe, adicionados cerca de 2% na ração basal, e após isso foram elaborado um mix, 1% de cada óleo. Então, 1% de óleo de soja, mais 1% de óleo de castanha do Pará, 1% de óleo de soja, mais 1% de óleo de linhaça e 1% de óleo de soja, mais 1% de óleo de peixe. Então, os parâmetros analisados no estudo foram a luminosidade, o L, a coloração avermelhada, o A, e a tendência amarelo, o B. Então, a leitura foi feita com colorímetro portátil digital em 6 pontos da superfície do peito, seguindo a metodologia da OAC 2006. Como resultados e discussão, observamos que o L apresentou tendência de escurecimento em todas as dietas avaliadas. No entanto, os valores encontrados no estudo estão de acordo com a literatura. A carne de codorna ela apresenta uma coloração mais escura por ser considerada uma espécie silvestre, quando comparada a outras espécies dentro da avicultura de modo geral. Observou-se também que o óleo de castanha diminuiu a luminosidade. O óleo de castanha ele é rico em pigmentos que, ao interagir com os ingredientes da ração, favoreceu o escurecimento. Observamos que a tendência a vermelhidão, então durante o armazenamento, esses valores eles diminuíram. Isso está relacionado com a oxidação da mioglobina, que faz com que a carne passe de um vermelho brilhante para uma coloração mais amarronzada. No entanto, a gente observa que o óleo de castanha manteve esse parâmetro. Isso está relacionado que a castanha é rica em selênio, que é um antioxidante, que o mesmo ele protege, a carne contra os processos de descoloração. Observamos também o parâmetro B, que está relacionado à coloração amarela, que inicialmente todas as dietas elas apresentaram essa coloração e ao longo do armazenamento as mesmas foram diminuindo. E as dietas suplementadas com óleo de castanha e com óleo de linhaça apresentaram os menores teores de B. E como conclusão é que a dieta suplementada com óleo de castanha do Pará, ela manteve a coloração da carne durante o armazenamento. Obrigada a todos pela atenção.
Então, apresentando o trabalho, avaliação do efeito do tratamento térmico nas propriedades estruturais e morfológicas do ferro espinélio à base de níquel-zinco, de autoria de Adriano Lima, Michel Silva, Helder de Lucena, Ana Flávia Félix, Vitória de Andrade e orientação da professora doutora Ana Cristina Figueiredo. As nanopartículas ferritas do tipo espinélio são materiais estáveis termicamente e quimicamente, de baixo custo, fácil processamento e apresentam boas propriedades magnéticas, baixa perda de elétrica e elevada resistividade elétrica. Nesse contexto, o presente trabalho busca avaliar o efeito do tratamento térmico nas propriedades estruturais e morfológicas do ferro espinélio à base de níquel-zinco, obtido por reação de combustão. As nanopartículas obtidas foram tratadas termicamente a 900, 1.000 e 1.200 graus em forno convencional, com uma taxa de aquecimento de 30 graus Celsius por minuto, com patamar de queima de 5 minutos, e posteriormente caracterizado por difração de raio-x, medidas magnéticas e morfologia por MEV. Os resultados evidenciaram que o ferro espinélio foi obtido por reação de combustão com sucesso em escala piloto, com bateladas de 200 gramas, por síntese ou por batelada. As análises evidenciaram um material obtido direto das sínteses trifásico, composto por óxido de zinco, óxido de ferro, na forma de hematita, e a fase do espinélio inverso, níquel, zinco, ferro, com características nanométricas. O tratamento térmico aplicado a 1.200 graus favoreceu um aumento na cristalinidade do material, que variou de 42% a 90%, e também favoreceu um aumento no tamanho de cristalito, que variou de 23 a 92 nanômetros. E também propiciou a formação de um produto monofásico, de fase única, ferrita, níquel, zinco, espinélio inverso. A característica magnética do material foi ferrimagnético, com semelhante magnetização de saturação. Quanto ao seu comportamento morfológico, verificou-se a formação de aglomerados não densos, na forma de blocos irregulares, de aspecto frágil e com presença de poros. Podemos perceber ainda que a rugosidade antes verificada na superfície das amostras, em decorrência do tratamento térmico aplicado, ele praticamente some. Essa porosidade ela é totalmente destituída em virtude do tratamento térmico aplicado às ferritas. Então, é possível perceber também que esse tratamento térmico propicia e abre o leque de aplicações desta ferrita, onde ele pode ser aplicado como material absorvedor de radiação eletromagnética, pode ser facilmente aplicado como suporte catalítico em reações de obtenção de biodiesel, por exemplo, dentre outras aplicações. Os autores agradecem a oportunidade de apresentar o trabalho neste evento.